Imagine a seguinte situação: o valentão da escola sai lá do fundão, onde ele não aprende nada, atravessa a sala inteira e, sem qualquer motivo, senta uma bolacha na cara do aluno que estava lá na frente prestando atenção na aula. Esse aluno levanta e o valentão descobre que ele é maior que ele e lhe devolve uma bufetada que faz o valentão cair pro chão catando o cavaco. Ele, sem saber o que fazer, sai chorando e corre para os pais reclamar: olha, papai, o valentão me bateu. E aí o papai vai tirar satisfação na escola: como assim vocês deixaram o valentão bater no meu filho? A direção explica: mas foi o seu filho que agrediu o rapaz. Fala: mas ele agrediu preventivamente, porque vai que um dia esse cara cresce, fica maior que ele e vai lá em casa bater no meu filho. Pois é, essa história resume bem o posicionamento de Israel, o valentão Israel, e do G7, o seu pai que financia todas essas agressões pelo mundo e fica se vendendo como defensor da democracia e da liberdade. Pois é, G7, composto pelos Estados Unidos e por lacaios, seus lacaios europeus, são os verdadeiros abutres dessa terra, os financiadores de quase todos os conflitos, que desde que terminou a Segunda Guerra Mundial, o mundo nunca teve sossego e sempre teve essa mãozinha obscura, seja dos Estados Unidos ou de seus lacaios, ou dos dois juntos normalmente, sempre conspirando contra os países. Para quê? Para manter aquele velho modelo de saque colonial que eles mantêm desde o século XV, tomando tudo dos outros, mas agora com a desculpa de que estão levando liberdade, levando democracia à força goela abaixo dos povos, porque eles precisam libertar um povo que não pediu por liberdade. Pois é, gente, é assim que está funcionando. E para que essa gente faz isso? Por que gastam tanto dinheiro para manterem guerras por procuração, como, por exemplo, a guerra que o G7 está mantendo contra a Rússia, usando como desculpa a Ucrânia, ou então agora essas guerras e esses conflitos no Oriente Médio usando como escudo Israel? Porque essa gente vive de saquear. A riqueza desses países não é construída porque eles são melhores que os outros, porque eles são mais avançados tecnologicamente, porque o povo dele é mais trabalhador ou mais inteligente que qualquer outro povo. Não. A riqueza de Estados Unidos e Europa é construída a partir de tomar a riqueza dos outros. Toda vez que eles vêm com esse discurso, é sempre fingindo que está levando liberdade, mas o que o povo descobre é roubalheira desses caras. Foi assim com o Brasil no golpe em cima da Dilma. Lembra lá da Lava Jato? Começaram a inventar uma história que a corrupção estava generalizada no Brasil. Foram lá, arrebentaram com a Petrobras, entregaram boa parte da Petrobras para as 7 grandes mães estrangeiras aí, ficar explorando o nosso petróleo, as nossas distribuidoras. Até hoje a gente não conseguiu se recuperar. Liquidaram com a indústria nacional de infraestrutura que estava se expandindo, era uma indústria multinacional. Nós perdemos milhões de empregos. Para quê? Para atender os interesses de fora, não foi para atender os nossos interesses. E assim é em todo lugar, como as famigeradas primaveras árabes que ajudaram a derrubar ditadores no Oriente Médio para colocar ditaduras ainda piores no lugar, como eles fizeram no Egito, como eles fizeram no Iraque, como eles fizeram na Líbia, onde eles pegaram os países, tiraram seus ditadores e agora eles têm ditadores fantoches deles, que estão ali única e exclusivamente para subjugar o povo sentado numa riqueza enorme como o petróleo, mas que não pode usar, tem que viver na miséria, porque esse petróleo vai todo para abastecer os interesses da Europa e dos Estados Unidos. Portanto, não há santos nesse conflito. E vai ficando cada vez mais claro que o soft power, ou seja, aquela dominação ideológica que é utilizada pelo cinema e tantas outras coisas, que faz a gente acreditar que os super-heróis estão sempre aqui do lado do Ocidente. Eles estão sempre indo brigar com os vilãozões barbudos do Oriente para defender a paz, que na verdade os vilões são eles. São eles que estão o tempo todo suscitando as guerras. São eles que, sem a menor cerimônia, mesmo com todo mundo vendo a agressão gratuita de Israel sobre todos os povos, 4 guerras seguidas, está atacando a Síria, está atacando o Líbano, está atacando o Iêmen, dizimou a faixa de Gaza, transformou a faixa de Gaza no maior campo de concentração da história, a céu aberto, 2 milhões de pessoas acuadas, sendo torturadas diariamente,
sem direito a comida, sem direito a água, sem direito a medicamento, porque querem roubar a terra dessas pessoas, e todo mundo fingindo que não vê, todo mundo fingindo que o problema é a Ucrânia. E agora que estourou esse problema, eles não estão sabendo o que fazer, porque o mundo inteiro está acordando. O mundo inteiro, a grande maioria das pessoas do bem do mundo, se posicionaram do lado do Irã. Pois é, o Irã dos malvadões, dos muçulmanos, dos xiitas, e o povo está do lado do Irã. Quem está se posicionando ao lado de Israel agora são só os fanáticos religiosos. Gente ruim, gente da pior espécie que distorce até as escrituras para dizer que nós vivemos sobre a égide de um Deus sanguinário que escolheu um povo e o resto que se dane. E não importa se esse povo é constituído de carniceiros que estão ali sem respeitar a vida do outro. Não, nessa leitura particular que eles fazem da Bíblia para oprimir e roubar todo mundo, vale tudo, porque eles são o povo escolhido. Mas se são o povo escolhido, por que então, em vez de rogar a Deus para que o salve, eles estão rogando ao Donald Trump, estão pedindo dinheiro dos Estados Unidos para que entre na guerra que eles começaram com os outros e eles não querem parar? Era muito simples resolver. O Irã já deu a oportunidade de acabar com a guerra desde que Israel pare de agredi-lo. Mas eles não querem, né? Eles querem o direito de continuar batendo nos outros, mas não querem que as pessoas reajam, não querem que os países reajam. E aí, meu amigo, não vai ter mais. Eles conseguem fazer isso com a faixa de Gaza porque eles inventam que existe uma guerra que não existe. Eles pegam uma população civil de gente pobre com paus e pedras se defendendo com as unhas e vão lá com armamento pesado oprimir e bancar os valentões defensores da liberdade na cara de todo mundo. Portanto, está caindo a máscara para o mundo inteiro que o G7 e os Estados Unidos, o seu patrão, na verdade são os grandes carniceiros. Gente que financia conflito no mundo inteiro se aproveitando de pequenas elites locais, essas classes dominantes de vagabundos que querem ficar mamando na teta, como era no antigo regime do Irã. Por que o regime do Irã não caiu desde 79, 46 anos, se é tão ruim assim? Teve a Primavera Árabe e lá não conseguiu derrubar. Por quê? Porque por pior que seja, por mais que eles coloquem sanções, o povo sabe que se trocar é pior. É mais ou menos igual aqui no Brasil. Por mais que eles criem condições para o povo não gostar do atual governo Lula, a maioria do povo sabe que se pular para o lado de lá é muito pior. Nós caímos nessa conversa recentemente, vocês lembram? Era só tirar a Dilma que resolvia, eles criaram uma crise política, uma crise econômica para justificar o povo ficar contra o governo da Dilma. E aí a gente tirou a Dilma, eles entraram, o que eles fizeram? Eles tiraram os nossos direitos trabalhistas, eles tiraram a nossa chance de nos aposentarmos algum dia na vida, eles começaram a oprimir, eles trouxeram o capitalismo de plataforma para fazer a gente ter que pagar até pelo nosso serviço, como esses serviços hoje terceirizados, onde você entra com o carro, você entra com a mão de obra, você entra com o conserto, você entra com tudo e o cara fica com a maior parte do lucro para ele, só porque ele entrou com o aplicativo. E a gente não está fazendo nada. E a gente está aceitando que esse dinheiro nosso, do nosso esforço, seja drenado para o bolso de americanos e europeus. E está na hora de acabar com isso. E é por isso que eles estão morrendo de medo dos BRICS, do avanço da China, do avanço do Brasil, do avanço da Rússia, do avanço da Índia. Tanto que você pode ver que todos os conflitos são normalmente ordenados nas proximidades desses países. Porque eles sabem que existe uma nova ordem mundial em curso, que os países estão se desenvolvendo tecnologia, criando condições para que seus povos possam realmente serem independentes e não precisem mais aceitar serem subjugados por essas nações de parasitas do G7. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e pergunte-se, por que esses caras que falam tanto em paz são sempre eles os patrocinadores da guerra, do caos e da destruição? Só no ano passado gastaram 2,8 trilhões de dólares para manter guerras ao redor do mundo, quando com 120 bilhões acabava com a fome. Mas com a fome eles não querem, tanto que os Estados Unidos é o país mais rico do mundo e se você sofrer um acidente, você morre na calçada, porque o governo não tem nenhum SUS para te atender. Portanto, abra o olho. Estados Unidos, Europa não é referência para ninguém. Eles são os abutres do mundo.